Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Saúdo os irmãos que nos assistem pela transmissão com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E peço que todos abram vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade, vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com a... Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos como teu povo para aprendermos da tua palavra. Assim, Senhor, neste momento te pedimos, clamamos a ti a tua presença em nosso meio. Continua, Senhor, a operar eficazmente nesta manhã para o louvor da tua glória. Instrua-nos, Senhor, conforme a tua boa vontade, por meio do teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduz à revelação da tua palavra, para que a nossa vida seja transformada e o teu nome seja glorificado. É assim que oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando a explicação que foi iniciada a aula passada, acerca desse capítulo 10, vimos semana passada a relação que o próprio Cristo dá com cerca do seu ministério, com cerca do papel a qual o próprio Pai o comissionou a cumprir, e como ele se apresenta agora, diferentemente da liderança religiosa que estava presente naquele contexto que Jesus ensinava tais coisas, tá? Vimos que isso é uma consequência, ainda é um discurso recorrente do que aconteceu no capítulo 9, após o homem que havia sido curado da sua cegueira de nascença, é expulso pela liderança religiosa. Jesus vai ao seu encontro, se apresenta
apresenta para ele, e ele prontamente responde a essa apresentação que o próprio Cristo faz acerca dele mesmo, para este homem, e ele o adora. Com isso, começa um texto exortativo de repreensão aos líderes religiosos que viram tudo isso. E ele faz essa comparação entre aquela liderança, pelo papel que ela deveria cumprir e que não cumpre, com o papel que ele mesmo tem e que foi designado pelo próprio Pai, ou seja, pelo próprio Deus, para que ele assumisse. Vimos o pano de fundo dessa declaração de Jesus, desse provérbio que Jesus declara aqui, que se encontra lá em Ezequiel capítulo 34, nós lemos isso e vimos que se enquadra perfeitamente nesse contexto aqui que Jesus está se apresentando. Jesus, ele se apresenta de duas formas aqui. Primeiro, ele é o pastor, comissionado pelo próprio Deus a guiar o rebanho que o próprio Deus deu para ele, como ele também se denomina como a porta do aprisco, a porta pelo qual as ovelhas entravam e saíam, a porta pelo qual havia um porteiro e que este porteiro reconhecia o verdadeiro pastor, a quem aquelas ovelhas pertenciam, e ele faz uma comparação com os outros que também, de uma certa forma, foram chamados para trabalhar, e como aqueles que se apresentam, quando na verdade não foram. O primeiro grupo que ele seleciona aqui são dos ladrões e salteadores. Eles tomam as ovelhas, eles não tomam de uma forma que deveria acontecer, eles não eram os pastores designados para cuidar das ovelhas, mas eles entram por outra porta com o intuito de roubar aquelas ovelhas. Não de cuidar, mas que eles tenham esse propósito de tirar as ovelhas do seu dono original e, com isso, se aproveitar delas. Essa é a primeira figura que Cristo apresenta aqui. E esta figura aponta exclusivamente para os líderes religiosos a qual Jesus estava debatendo, tá certo? Estava expondo esse discurso, esse provérbio. E uma outra figura que Cristo também apresenta aqui é diferente do ladrão, que é a figura do mercenário, tá? Nós temos um ponto meio que negativo acerca desse termo, mercenário. A gente já imagina algo totalmente negativo com cerca desse termo. Mas o mercenário não é nada menos do que um assalariado. Ou seja, é alguém que é pago para trabalhar, nesse caso em específico aqui, de trabalhar como um pastor, né? De alguém que cuida das ovelhas. Ele é pago para fazer isso. E nessas duas figuras que Cristo aponta, elas são diferentes, mesmo que um vem para roubar e o outro venha para trabalhar dignamente, ele é totalmente oposto à figura de quem é o bom pastor, o bom e verdadeiro pastor, o único e verdadeiro pastor do rebanho de Deus, tá? E ele vai apresentar características, e ele apresentou, e nós vimos isso, características acerca do verdadeiro pastor, do seu papel, como ele conduz o rebanho. E aqui, nos finais desses versículos que nós lemos aqui, 12 ao 18, Jesus vai falar sobre o mercenário, que ele não é pastor, a quem pertence as ovelhas, ou seja, ele não é o dono das ovelhas, mas ele trabalha para o dono das ovelhas. Mas o serviço dele não é um serviço digno, por quê? Porque ele é diferente. A posição dele é diferente do verdadeiro pastor, porque quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem o ladrão, ou até o lobo para devorar as ovelhas, quando diante do perigo, ele foge e abandona a sua função. Ele pensa, melhor as ovelhas do que eu ser devorado pelos lobos. Então, ele larga a mão do seu ofício e sai correndo. Por quê? Porque ele coloca em primeiro lugar as suas próprias questões. Final fica revelado que ele está ali trabalhando apenas pelo salário que ele receberá no fim, tá? Diferentemente, tanto a figura do ladrão como a figura desse mercenário é diferente. Por quê? Porque no versículo 14, Cristo vai dizer que ele é o bom pastor. Ele é o nobre pastor. Esse sentido aqui de bom, de kairos, é de nobre. Eu sou o nobre, eu sou o verdadeiro, eu sou aquele a qual fui designado para essa função. Eu sou um nobre pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, esse trabalho do verdadeiro pastor é diferente dos outros. Por quê?
porque as ovelhas pertencem a ele e ele conhece cada uma intimamente. Como eu já falei semana passada, como se aplica isso a nós na questão do relacionamento que a ovelha tem que ter com o líder, com o seu pastor, o sumo pastor. E essa relação, essa intimidade que é inerente, que não pode ser desassociada da figura de ovelha e pastor. Não desassociar isso. Por quê? Porque é uma relação íntima entre a ovelha e o seu pastor. E o seu pastor, ele conhece intimamente cada uma das suas ovelhas. Não é no sentido de que eu estou aqui e eu conheço vocês e eu não sei o nome de vocês ao todo, de todo mundo. Porque eu tenho um problema de memória mesmo, de relacionar pessoas aos nomes. Eu não conheço vocês por serem mais alguém que está vindo da escola dominical. É diferente desse tipo de relacionamento que Cristo apresenta aqui. Ele conhece cada um intimamente. Ele, como já foi bem explanado, e nós bem ouvimos desde domingo à noite, durante essa semana também, a relação de que Deus conhece todas as coisas. O próprio salmista, Davi, vai dizer que Deus sonda e conhece o seu coração. Ele pede para que isso seja feito, porque ele sabe, no íntimo do seu ser, de que quem é o único capaz de prescrutar o coração do homem é o único Deus. É o próprio Deus que é capaz de fazer tal obra. Deus é o único capaz de conhecer quem nós somos verdadeiramente. Muitas vezes, até quando nós mesmos não nos conhecemos, Ele é conhecedor, Ele sabe aquilo que está no íntimo do nosso ser. Nós podemos mascarar, mas Deus não. Deus conhece no mais profundo o nosso íntimo. Então, isso é uma realidade aqui, porque todo aquele que é ovelha, que faz parte do rebanho de Cristo, ele tem uma relação de intimidade com o próprio Senhor, assim como o Senhor tem com ele mesmo, com a própria ovelha. E ele vai se esforçar para trazer clara essa relação de intimidade. Por quê? Essa intimidade que Deus tem com o seu povo, com o seu rebanho, não é uma intimidade como casualmente nós temos. Nós temos uma relação de intimidade com as pessoas a partir do nosso contato com ela, a partir da afinidade de pensamentos que nós temos com ela. É mais fácil a gente se aproximar de pessoas que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, do que daquelas que divergem de pensamento. Isso é uma realidade que a gente não pode negar. É mais fácil nós nos relacionarmos com aqueles que têm o mesmo pensamento, que pensam de uma forma semelhante, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, que partilham das mesmas ideias. Isso é mais fácil. Mas Cristo aqui mostra que esse relacionamento que Ele tem conosco não é a partir do que nós temos a oferecer ou a partir tendo em vista o nosso tipo de relacionamento com o próximo. Mas a relação que Cristo tem com o seu rebanho tem como base a relação que Ele tem com o próprio Pai. Não é igual, por quê? Porque Cristo e o Pai se relacionam antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas vierem, tudo que nós contemplamos hoje existir, o Pai e o Filho já se relacionavam. Então, é um amor que eles têm entre si, ainda que tendo como base é diferente, mas ele tem como base esse tipo de relacionamento. E ele espelha o relacionamento que Cristo tem com o seu povo, que o Pai tem com o seu povo, certo? Temos como base esse tipo de relacionamento, não como o nosso. Porque se olharmos e fizermos como nós nos relacionamos, certamente nós ficaremos em extremos de desgosto, né? Seríamos totalmente desgostosos dos nossos irmãos. Mas glória a Deus que não é como nós nos relacionamos, e sim como Deus se relaciona com o próprio Filho. Ainda tenho outras ovelhas, não deixar aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Aqui ele traz a alusão de que o povo de Deus não se restringe apenas aos israelitas, aos filhos da promessa.
a qual Deus chamou desde Abraão e prometeu uma herança e assim por diante, como nós já sabemos. Mas ela é abrangente. Cristo primeiro veio para os seus e abrangeu esse relacionamento para os gentios também. Então, se nós hoje estamos aqui, na presença do Senhor, no dia do Senhor, para adorá-lo e aprendermos mais dele, louvado seja o nome do Senhor, porque foi pela sua graça, pela sua obra que nos trouxe até aqui. E ele diz que, então, ele vai falar, estas ovelhas ouvirão a sua voz e finalmente haverá apenas um único rebanho e um único pastor que liderará, que governará, que conduzirá o rebanho de Deus até a consumação dos séculos. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Isso aqui é interessante a fala de Cristo, por quê? Porque por mais que nós, estudando os evangelhos, não falo somente desse, mas de todos os outros que compõem o cânon bíblico, estudando os evangelhos, nós vimos que houve perseguição por parte dos judeus, porque eles rejeitaram a palavra e o ensino de Cristo. Houve também a questão da ganância, do orgulho do coração dos judeus, que repreendiam a Jesus, não queriam aceitar Cristo como ele de fato é. Vemos também a ignorância, mesmo daqueles que se consideram líderes religiosos, os doutores da lei, os mestres da palavra do Senhor, vimos que eles também são dotados de ignorância, porque diante da palavra encarnada, eles não puderam reconhecer quem de fato ele era. Nós vimos tudo isso acontecer, né? Nós vemos isso acontecer. Porém, Cristo aqui é enfático de dizer que ele é que dá a sua vida. Quem lê pode até pensar que foram os judeus que mataram a Jesus. Foi a perseguição que condenou Cristo à cruz. Mas isso só foi para o cumprimento da vontade de Deus na vida de Cristo. Isso aconteceu pela obra do Pai, por designação do Pai. Assim foi estabelecido antes da fundação do mundo que estas coisas aconteceriam. Quando Cristo viesse, ele seria perseguido. E essa perseguição custaria a sua vida. Mas isso era necessário. Por quê? Porque mediante a morte, e não somente a morte, porque era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos, e a partir dessa situação, da sua crucificação e da sua ressurreição, a obra finalmente estaria completa. Tetelestai, está consumado. A obra divina da salvação de todo e qualquer ser humano que crê e que faz parte do rebanho de Cristo está finalmente concluída. Não há mais necessidade, não há mais o que eu possa, nunca foi na verdade, o que eu possa fazer, o que eu possa dizer, o que eu possa realizar. Eu posso me desgastar, dar a minha vida em serviço da obra do reino do Senhor, mas nunca foi por isso, foi pela obra de Cristo, porque isso já havia sido determinado. Ele diz que aqui, para reassumir a necessidade da ressurreição também, não é somente a cruz de Cristo que nos purifica de todo pecado, mas é também a sua ressurreição, porque é a garantia de que a obra de Cristo foi aceita por Deus, e é a garantia de que a morte não tem poder sobre aquele que não cometeu pecado nenhum. A obra da salvação é mais além do que a cruz de Cristo, é também a certeza de que ele ressurgiu dentre os mortos, que a obra dele foi aceita por Deus, e hoje nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo por causa disso que aconteceu. Por causa dessa realidade, ninguém a tira de mim, ninguém, pelo contrário, eu é que espontaneamente a dou. E também entendam, compreendam que não foi a cruz, não foram os pregos que mataram a Cristo. Foi porque ele entregou a sua vida. Nós ainda veremos isso nos capítulos finais do Evangelho de João, mas é dito lá no final que, no momento exato, Cristo olha para os céus e diz: Pai, está consumado. E ele expira. Ele voluntariamente entrega a sua vida. Por quê? O salário do pecado é a morte.
Se Cristo não cometeu nenhum pecado e nele não havia pecado, como então ele morreria? Ele precisava entregar espontaneamente a sua vida. Então, não foram os judeus, não foi a cruz, não foi os cravos que o prenderam na cruz, mas pelo seu sacrifício voluntário e espontâneo é que nós temos hoje acesso exclusivo e direto ao Pai. Então, tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Todas essas coisas que Cristo fala, como nós cantamos nesta manhã, tudo aquilo que Cristo oferece, Ele verdadeiramente é. Então, tudo aquilo que Ele fala aqui nesse discurso, propriamente, é aquilo que Ele recebeu de autoridade do seu Pai. Não porque Ele quis, mas porque assim foi confiado a Ele esta obra e esta missão. Compreendidos até aqui, meus irmãos? Posso dar continuidade? Com isso, temos uma nova discussão, uma nova dissensão entre os judeus. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Continua ainda a dissensão, a divisão de pensamento entre os judeus. Vimos isso no capítulo 9, e ainda após esse discurso de Jesus acerca dele ser o bom pastor, continua essa falta de entendimento, dessa clareza de entendimento para com os judeus. Não, ele não pode ser quem ele diz que é, porque ele está endemoniado. E o demônio tomou de tão forma a sua vida que ele enlouqueceu. Tudo que ele fala não diz nada com nada, não convence nada com nada, tornou-se louco. Outros vão dizer, de forma nenhuma ele é endemoniado. Onde é que já se viu alguém sem juízo, alguém louco ou alguém endemoniado fazer uma obra que somente Deus poderia fazer, com relação à cura do cego de nascença? Com essa indagação, consegue-se o texto. Agora, nós vamos para um período de 3 meses à frente, tá? Significa que nós estamos aqui no contexto, conforme João, a festa da dedicação. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico do Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Até aqui por enquanto. Agora, passado esse período aqui dos versículos iniciais do capítulo 10, nós vamos para um período, como eu já falei, de 3 meses à frente. Havia uma outra celebração de festa em Israel. E a cada celebração, cada festa, era necessário que o povo subisse até Jerusalém para celebrar. Porém, essa festa aqui em específico, não era uma festa que havia sido destituída, determinada por Deus na lei, lá no Pentateuco. Nós temos que na lei Deus instituiu algumas festas e era obrigatoriedade dos judeus cumpri-la, certo? Os judeus deveriam celebrar essas festas. Porém, nessas festas não se inclui essa festa da dedicação. Essa festa da dedicação, ela foi acrescentada nos rituais dos judeus, pouco tempo antes desse período aqui, como também temos o relato da festa do Purim, que essa festa ela foi instituída logo depois da história da rainha Esther, certo? Após o livramento que Deus concedeu ao povo do extermínio, certo? No contexto do livro de Esther, o povo então passou a celebrar a festa do Purim, tá? Que era a festa de libertação que Deus concedeu ao seu povo. Aqui também a festa da dedicação é uma festa que foi instituída pelos homens, mas que era assim cumprida dentre o povo, era cumprida pelo povo, porque celebrava a Deus no sentido da libertação que Deus operou. E que libertação foi essa que Deus operou para que o povo dedicasse uma festa exclusiva para essa celebração? Essa festa da dedicação surgiu da seguinte maneira.
No ano de 167 antes de Cristo, ou seja, o povo aqui já tinha voltado do exílio babilônico, já havia se estabelecido, Deus já havia enviado seus profetas para corrigir o povo, e aqui nós estamos dentro do período interbíblico. O período interbíblico é qual? O período de silêncio profético entre o final da antiga aliança para o início da nova aliança. Durante 400 anos após a profecia de Malaquias, Deus se cala, no sentido de que Deus se calou? Deus não levantou mais profetas para falar ao seu povo. O silêncio profético, ou o período interbíblico, representa isso. Nesse período, Deus não levantou mais profetas. Isso não significa que Deus estava alheio na história, ou Deus não estava atuando nesse período. Deus não levantou profeta para anunciar a sua palavra ao povo, tá certo? Então, nesse período interbíblico, o povo, os judeus, estavam sendo oprimidos por Epifânio, Antíoco Epifanes. Ele invadiu Jerusalém, profanou o templo, ele derrubou o altar do Senhor e levantou um altar pagão no templo de Deus, aquele templo bem bonito que vocês já conhecem. No templo de Deus, ele derrubou o altar que era oferecido os sacrifícios a Deus, os holocaustos a Deus, edificou um altar pagão e ali profanou ao templo, sacrificando animais impuros, dentre ele o porco, que é considerado impuro para a comunidade judaica. Então, isso foi uma profanação do templo, tá? E isso escandalizou demais, foi uma dor terrível que os judeus daquele contexto sentiram, porque veio um pagão, veio um profano e tornou profana as coisas do Senhor. Com isso, ele começou a oprimir o povo, fazendo com que o povo, os judeus, adorassem a outros ídolos, aos ídolos pagãos que ele servia, como também a fazer coisas que eram contrárias à lei do Senhor. Diante dessa realidade, um grupo específico, liderado por Judas Macabeu, se organizam e eles desenvolvem uma arte fina de guerrilha. Eles se organizam militarmente, em condições militares, e vão de contra a Antíoco Epifânio, certo? Eles se levantam contra. Judas significa Judas Macabeu, martelo. Eles conseguiram reconquistar o templo, consagraram novamente as coisas e os utensílios do templo a Deus no período do dia 25 de Quisleu. Quisleu é um mês judaico. Trazendo para a gente, precisamos compreender que o judeu, ele segue como base o calendário lunar. Cada mês do calendário judeu se inicia na lua nova. Tá? Por isso que é comum a gente ver nos dias de hoje a diferença com relação ao dia da Páscoa. Anualmente a Páscoa não é uma data física, não é um dia específico. Todo ano ele muda. Uma vez está em março, outra vez está em abril. Muitas vezes pode acontecer dela aparecer no finalzinho de fevereiro. Isso se dá porque a Páscoa que nós celebramos no contexto ocidental hoje, ela deriva da Páscoa dos judeus. Então, vai de acordo com o calendário judeu, o dia que nós celebramos a Páscoa no Ocidente. Deu para entender? Com isso, o ano também era regido diferente de como nós regimos hoje. O ano é dividido em 12 meses, tem meses de 30 dias, tem meses de 31 dias e tem um mês em específico que, a cada 4 anos, ele tem um dia a mais. O mês de fevereiro tem 28 dias e a cada 4 anos ele recebe um dia a mais, tá certo? É assim como nós contamos o tempo. Para o judeu, não. Como é por base lunar, então, eles têm 11 meses seguidos e 12 meses seguidos e um mês é acrescido para compensar essa falta. É uma coisa bem complicada, mas eu estou trazendo aqui para que vocês entendam isso. Então, o ano de Quisleu para o judeu, o mês de Quisleu para o judeu representa o nosso dezembro, certo? Ele é para que nós conhecemos hoje, é o mês de dezembro. E justamente no dia 25 de dezembro, mas é o mês de Quisleu para o judeu, aconteceu essa revolta e o povo conseguiu
exterminar, assim, tirar o exército de Etíoco Epifânio, tomou novamente o controle de toda a situação, se tornaram um povo livre, não estavam mais nem sob o domínio de gregos, nem de sírios, nem de persas, se tornou um povo livre a partir dessa revolução, dessa guerrilha que eles fizeram, e com isso, a partir desse dia, eles começaram a celebrar essa libertação, certo? Eles começaram a celebrar esta vitória que eles reconhecem que foi Deus que livrou o povo desta vergonha, e principalmente Deus honrou o seu santo templo, porque o povo veio e profanou o templo do Senhor. Então Deus permitiu que eles ganhassem derrotassem o seu inimigo para reaver e colocar Deus no seu devido lugar. Com isso acontecendo, o povo celebrou a dedicação do templo por 8 dias. A festa se deu por 8 dias. E, a partir de então, decretou-se que houvesse anualmente essa festa da dedicação de uma forma semelhante. Ela é semelhante à festa do tabernáculo. A única diferença que acontece é que não há peregrinação, não há o derramamento da água sobre o altar, e estas podem ser acontecidas dentro da sua casa. A festa do tabernáculo, o povo saía de casa e habitava nas tendas, mas essa festa ela poderia acontecer dentro de suas casas. Então, isso tudo, para quem quiser conhecer, está no livro de Macabeus. Poliana, na nossa Bíblia, não tem o livro de Macabeus, mas você pode ter acesso a ela pelo livro católico, tá certo? Ai, Poliana, tu está me induzindo a ler um livro apócrifo? Isso não é de Deus. Não estou induzindo você a ler. Você quer conhecer história? Tem livros que nos dão acesso à história do Senhor. Por mais que seja um livro apócrifo, ele não entrou no cano, mas ele conta uma parte da história do povo de Israel, certo? Não estou dizendo que é para você ler tudo e seguir à risca, né? Porque tem alguns livros apócrifos que contêm no cano bíblico da Igreja Católica Apostólica Romana, né, não condizem nada e é totalmente contraditório com o que o restante da palavra condiz. Mas, com relação à história, seria interessante conhecer. E é tanto que nós estamos aprendendo isso a partir do relato que é dito lá no livro de 1ª e 2ª Macabeus. Nós temos acesso a isso por causa disso, por causa dessa revelação. Ainda essa festa da dedicação, ela é também também conhecida como a festa das luzes. Por quê? Porque lâmpadas e velas, elas eram acesas tanto nas casas dos judeus como na rua, para celebrar o que Flávio Josefo, um historiador judeu, escreve no seu livro, dizendo que sobre eles veio o direito de adorar, brilhando sobre nós um tempo quando nós dificilmente ousávamos esperar por ele. Então, eles celebravam essa festa trazendo luzes, tá? Não quero entrar em polêmicas, não é o meu papel aqui, mas isso remete a vocês a quem? Esse período que nós estamos vivendo. As luzes de Natal, tá? Ela tem como base essa tradição judaica, tá? Para você não dizer que isso é pagão. Essa festa das luzes, ela tem como base uma tradição judaica. Ai, Paulina, então por isso eu tenho que fazer? Isso vai do seu coração, certo? Quem sou eu aqui para dizer o que você tem que fazer? Não sou ninguém aqui para dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Você deve olhar as escrituras e examinar por elas mesmas, tá certo? O que convém e o que não convém ao cristão fazer. Se você faz, que seja para a glória de Deus. Se você não faz, continue adorando ao seu Deus verdadeiramente, tá? De todas as coisas. Lembre-se que a salvação não provém disso. A nossa salvação provém da obra vicária do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, tá? Com isso, é esse contexto aqui dessa festa, tá? Aí João, o que eu gosto da literatura de João, do Evangelho de João, é que João, em alguns pontos específicos, ele é bem detalhista. Ele traz aqui à luz a questão de que, nesse momento em específico desse discurso que vai ser proferido agora, estava em Jerusalém celebrando a festa da dedicação. Qual o contexto dessa festa? Nós vimos aqui a libertação que Deus concedeu ao seu povo e a restauração do templo,
Tá certo? O templo que havia sido profanado tornou-se agora novamente puro para oferecimento dos holocaustos e sacrifícios. Tenha isso aí em mente, tá? Feche isso aí com vocês. Aí João vai e ainda diz que ele, aqui nesse período era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Como eu gosto das coisas bem materializadas na minha mente, eu trouxe para vocês também, para que vocês materializem isso. Aqui é o templo, provavelmente não está horrível essa imagem aqui para vocês, por conta da claridade. Mas aqui é uma maquete real que está presente na cidade de Jerusalém, em Israel. É uma maquete real que tem lá a representação da cidade de Jerusalém, tá certo? Isso aqui é uma maquete. Aqui é o templo. Eu já trouxe uma figura semelhante para vocês aqui, uma imagem semelhante. Aqui nós temos o templo, aqui nós temos o pátio dos gentios, o pátio onde as mulheres judias entravam, e a partir dessa porta aqui só os homens poderiam entrar. Aí o sacrifício era oferecido aqui. Nós tínhamos a porta principal, que ficava do lado de fora da cidade. Nós temos as portas laterais. Aqui ao lado fica o tanque de Betesda, onde Jesus curou um paralítico, tá? Nós temos aqui onde o sinédrio se reunia, que era o pórtico real, ou seja, as discussões, as reuniões que o sinédrio realizava aconteciam no pórtico real, até os julgamentos aconteciam aqui. Jesus foi julgado aqui, no seu julgamento, e aqui é o pórtico de Salomão, tá? Era um espaço coberto, tipo um corredor enorme, aberto por colunas, mantido por colunas. E, por ser inverno, obviamente, Jesus estava ensinando dentro desse pórtico. Por quê? Para se proteger do inverno. No inverno, as pessoas não ficavam nos pátios e ficavam dentro desses pórticos, tá certo? Então, Jesus ensinava, esse pórtico de Salomão é justamente esse espaço aqui. E Jesus estava ensinando aqui no período da festa da dedicação. Pronto, isso aqui é o que João traz para nós e o que nós podemos contemplar visualmente dessa realidade. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, quem rodeou a Jesus? Os judeus. E o interpelaram. Interpelaram por quê? No final, nos versículos 19, 20 e 21, nós vimos que as pessoas estavam ainda com a mente confusa em relação de quem Cristo era. Havia ainda uma dualidade de pensamento. Nem se tinha por certo que ele era, nem que não era. Era uma indagação, era um pensamento que as pessoas tinham. Então, quando eles veem Jesus novamente, no período dessa festa, eles vão diretamente interrogar. Vão perguntar a Cristo. Nos responde uma vez por todas. Eu estou parafraseando aqui, tá? Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Até quando você vai nos deixar pensando de todas as formas acerca de quem você é? Quem você é? Diga isso abertamente para que todas as pessoas consigam entender, interpretar e até mesmo julgar se você é quem você diz que é. Essa foi a pergunta que vieram diretamente para o Senhor Jesus. Aí Jesus responde de uma maneira franca, né? De uma maneira direta. Se fosse eu, falava outra coisa, mas graças a Deus que não sou eu. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. Vocês querem uma declaração aberta que diga assim: eu sou, eu não sou. Vocês querem isso. Mas eu já venho afirmando a vocês quem eu sou desde o princípio. Eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Filho de Deus. Eu já venho declarando isso para vocês. Vocês querem mais o quê? Que eu diga mais o quê? Porém, esse questionamento dos judeus para com Jesus não era porque queria crer em Jesus, né? É o Messias, finalmente ele se declarou, é o Messias. Não era esse o ponto de vista que os judeus queriam. Por trás, o que os judeus queriam? Queriam uma declaração aberta do próprio Cristo para condená-lo mais na frente. Por quê? Vimos nos relatos anteriores dessas discussões diretas de Jesus com os judeus, é que após o milagre, era dito que o quê? Não era considerado o milagre em questão, era considerado o dia que Jesus fez o milagre.
o sábado. Ele curou um paralítico. Ele curou um cego. Não, ninguém presta atenção na cura, no milagre, mas ele curou no sábado. Não pode. É profano. Só que Jesus, quando ele era questionado, e Jesus, ele falava por si, de fato, ninguém poderia ter o direito de acusá-lo diante das declarações que Jesus se dizia a si mesmo. Então, o que é que eles queriam? Eles queriam uma declaração aberta de Jesus acerca de quem ele era, de quem ele dizia que era, apesar de suas interpretações acerca do Messias, acerca do Cristo, como também já vimos, era totalmente diferente daquilo que Deus apresentou na sua palavra, certo? Mas eles queriam isso para pegar Jesus e ter um motivo para acusá-lo de uma forma geral, né? Porque se observasse verdadeiramente a lei, Jesus não estava errado. Jesus estava cumprindo o que estava na lei. Em nenhum momento ele descumpriu a lei. Se fossem julgar conforme, mediante a lei, eles que estariam errados. Mas diante de uma declaração de Cristo, e sabendo da interpretação deles, eles teriam o direito de acusar Cristo sem nenhum direito de advogados, sem ter nenhum direito de se justificar perante os homens. Então, quando Jesus disse, olha, eu já disse isso, se vocês não crerem, se não é uma resposta direta que vocês queriam, as minhas próprias obras provam de quem eu de fato sou. Quem aqui já viu anteriormente alguém ressuscitar um morto? Não que isso já tenha acontecido, que ainda vai acontecer com Lázaro no relato mais à frente. Mas quem aqui já viu um homem natural curar um cego de nascença? Quem aqui já viu um homem curar um paralítico? Quem aqui já transformou a vida de uma mulher ao ponto de oferecer o perdão que somente Deus pode oferecer? Mesmo sendo acusada justamente por causa dos seus pecados, aquele que deveria acusá-la não a acusou. Pelo contrário, ofereceu o perdão. Quem aqui tem autoridade para perdoar o pecado dos outros? Então, as próprias obras de Cristo davam testemunho por si só do quem ele era. E ele também já havia dito, como eu já disse, ele já anunciou que era a luz do mundo, que ele era água viva, que ele era o pão que desceu do céu. Todo aquele que vier e se alimentar dele não terá fome, mas viverá eternamente. Cristo já anunciou quem ele era. Então, por que vocês não escutam? Por que vocês não atestam, não testificam? Vocês não prestam atenção no que eu falo? Porque as obras que eu realizo em nome do meu Pai. E elas só são manifestas porque Ele testifica ao meu respeito. Vamos lá. Obrigada. As declarações que eram feitas por Cristo, por exemplo, o pão que desceu do céu, água viva, elas se reportavam ao Velho Testamento também, para que a declaração ela fosse atestada naquilo que o Velho Testamento falava acerca, apontava para ele, porque nós vemos no capítulo 8 que ele vai dizer, se vocês conhecessem a Deus, vocês praticavam, se Abraão fosse vosso pai, vocês praticavam as obras de Abraão, tal, aquelas declarações que ele faz lá. Porque a gente vê que não é só, por exemplo, ele diz, as minhas obras testificam de mim, como ele diz aqui. Mas não era só as obras, porque ele também usava de palavras, e as palavras poderiam condenar ele também, exato, né? Exato. Porque eles esperavam ele dizer assim, eu sou o Messias, tal. Mas ele não falava isso, mas ele dizia assim, eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu do céu. Isso. Então, isso também apontava, e eles, como judeus, conheciam isso, né? Exatamente. Jesus, ele trata diretamente com os judeus da forma como eles arrogavam ter conhecimento. Eles arrotavam o quê? Ser conhecedores de toda a lei. Eles se arrotavam no direito de serem mestres em Jerusalém. Ninguém mais do que eles sabiam da palavra de Deus. Então, quando Jesus fala diretamente com eles, falava diretamente daquilo que eles diziam ter conhecimento. Só que, da mesma forma que Jesus tratava com ele, da forma como eles imaginavam que eles sabiam, isso também era uma acusação contra eles, porque eles arrogavam saber, mas no fim eles não conheciam nada. Eles não sabiam de nada, certo? E é
interessante esse ponto, porque a própria palavra testifica da própria palavra. Aí, quando a gente vai lá para as cartas, para as epístolas, nós temos Paulo falando que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, é mais cortante e afiada, capaz de dividir medulas, células, tudo que for. Por quê? Porque o conhecimento da palavra de Deus vai trazer essa divisão clara para nós. Vai trazer a revelação de quem Deus é e de quem nós somos. Deus é superior e nós somos criatura, né? Mesmo na nossa entendimento, achamos que conhecemos demais, Deus nos prova de que nós nada conhecemos. Nada conhecemos. E isso que Ele ilumina e revela para nós é um grão da praia, uma estrela no céu. É apenas uma porção da infinitude, da grandiosidade, da soberania, da majestade de quem nosso Deus é. E isso é bastante relevante para o nosso texto aqui, porque eles se arrogavam disso. Eles queriam acusar Jesus com base na palavra, mas a própria palavra testificava dele. Então, eles não tinham do que condenar a Cristo, e isso a gente vai ver nos versículos mais à frente. Então, qual a justificativa para que eles, vendo as obras, ouvindo os ensinamentos e até mesmo diante da palavra que eles liam, o que justifica eles veem todas essas coisas, experimentarem e vivenciarem todas essas coisas e não crerem? Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Pense numa declaração dura de ouvir. Isso dói o coração de ouvir. Isso dói. Porque a verdade está presente. O Deus vivo está encarnado. A palavra está literalmente encarnada para eles ali. Aquilo que eles tanto diziam saber estava de uma forma visível e real. Eles não precisavam buscar pelos seus próprios entendimentos o entendimento da palavra. Ela estava ali diante deles, manifesta de uma forma clara para eles. Porém, eles não ouviram, não entenderam, não reconheceram, não compreenderam. Por quê? Porque eles não eram do rebanho de Deus. Eles não eram do rebanho do Senhor. Oi? Vamos lá. Mas isso é bem parecido com o que acontece nos dias de hoje, né? Assim, a gente que tem o Espírito Santo, somos iluminados por Ele, para a gente é fácil, assim, com a ajuda do Espírito Santo, entender. Mas às vezes você conhece pessoas que são, assim, bem entendidas, lê muito a Bíblia, mas elas não entendem. Você fala, elas não entendem. Isso. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo ainda, né? Uhum. Era o caso desses judeus, não? Eles já tinham o Espírito Santo? Desses judeus? Sim. Não. Pois é. Eu acho que eles sabiam, mas no fundo eles não sabiam nada. É porque, no fim, o conhecimento deles era um conhecimento apenas teórico. Eu sou suspeita para falar, eu amo a palavra de Deus e amo ela como todo. Mas o Antigo Testamento nos traz lições valiosas que nos fazem compreender o Novo Testamento. Eu já falei aqui sobre Jó. Já falei aqui para vocês sobre Jó. Jó, o próprio Deus dá testemunho de quem Jó era. Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Gente, não é Jó que está dizendo isso dele mesmo. Não é outro homem que está falando isso dele mesmo. É o próprio Deus que dá essa declaração. Você já imaginando Deus chegar para o diabo e dizer assim: ele é homem íntegro, justo, reto e se desvia do mal, desvia o coração do mal? Isso é Deus que está dando testemunho acerca de Jó. Aí Deus vai permitir que Jó passe pelo sofrimento, né? Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó, porque Satanás dizia que Jó adorava a Deus por tudo que Deus tinha dado para ele, pelo material financeiro. Aí Deus permite que toque e Jó não reprovou, não foi reprovado. Aí, mais uma vez, Satanás insiste de que Jó adora a Deus porque ele não tocou na saúde de Jó. Toca na saúde do homem para você ver se o homem não é o primeiro a abrir a boca e se declarar contra Deus. Aí Deus permite, Satanás vai lá e toca.
Aí você olha assim, meu Jesus, como Deus é egoísta, sagaz. Como é que Deus permite que Satanás toque na vida de um homem reto, íntegro, que se desviava do mal? Qual o propósito disso tudo? Por que Deus está fazendo isso com Jó? Aí, passado alguns dias, o que acontece na vida de Jó? A gente interpreta, e muitas vezes a gente diz que Jó nunca reclamou contra Deus. Jó até o final segurou lá em Deus. Mas passado uns capítulos mais na frente, não é nem uns capítulos, uns versículos mais na frente, Jó começa a erguer a voz e se autodeclarar justo diante de Deus. Eu não olhei para mulher nenhuma. Eu desviei o meu olho da prostituição. Eu não desejei mulher nenhuma. O dinheiro que o Senhor me dava, eu retribuía. Eu dava para os pobres, eu dava para as viúvas, eu ajudava os órfãos, eu fazia aquilo. O que foi que aconteceu com Jó? Foi revelado o que havia no coração de Jó. Exatamente. Foi revelado o que havia no coração de Jó. Jó se valia da sua autossuficiência. Eu fiz, eu não fiz, eu deixei de fazer, eu dei, eu ajudei, eu arrumei, eu construí, eu fiz sacrifícios em favor dos meus filhos, porque caso eles tivessem pecado contra o Senhor, eu já fazia o sacrifício para que Deus não os punisse. Ele se valia da sua própria condição, Aí a gente entende por que Jó sofreu. Porque ele era homem justo, reto, íntegro e se desviava do mal. Mas no seu coração Deus ainda não reinava. E a gente entende isso mais que depois Deus deixa os amigos de Jó falar. Jó fala, resmunga. Ai, como eu queria ter morrido, que no meu parto minha mãe tivesse morrido e eu morrido junto. Começa a se lastimar da vida. Aí depois que Jó reclama bastante, aí Deus se apresenta. Aí Deus se apresenta no meio de um redemoinho. Olha só. Deus se apresenta de uma maneira que o homem pudesse compreender que ele fosse Deus. E Deus começa a fazer perguntas a Jó. Jó não estava questionando a Deus pela sua condição. Aí Deus vamos colocar os pingos nos is. Vamos mudar o quadro. Deixa eu lhe fazer pergunta e deixa eu ver se você consegue responder. Aí Deus como Deus já começa lá de cima. Ele não começa de baixo, ele já começa lá de cima. Você estava no dia que os montes foram firmados, que o céu foi afirmado acima da sua cabeça e que o chão que você fisa foi firmado. Você estava no dia em que eu coloquei os astros nos céus. Você por acaso sabe me dizer como é que a chuva vem? Ou como é que a neve é formada? Você sabe me dizer como é que os animais são alimentados? Você conhece o profundo do abismo? Você sabe os animais que estão lá? Ele foi direto na raiz. Você se arroga de coisa que você não sabe. É o que acontece comigo, meu irmão. É o que acontece comigo. Comigo e com você. Muitas vezes, meus irmãos. A realidade é essa. A realidade é essa. E Deus começa a questionar Jó. Deus não começa nem a falar muito no capítulo 35. Ele começa a falar um pouquinho. Aí Jó já se arrepende de tudo que ele falou antes e disse: uma vez abri a minha boca e agora não falarei mais. Não falarei mais. Aí isso foi suficiente para Deus? Não, você precisa conhecer quem sou eu. Aí Deus começa. Detalhando, e detalhe. No fim de todas as coisas, quando Deus já não... Ele teria muito mais argumentos para ir contra Jó, mas Deus se usa daquilo que o homem sabe. Ou seja, Deus se usa da sua criação, do conhecimento que o homem tem, da revelação que Deus concede ao homem para testificar de que ele é Deus. Por isso que Paulo lá em Romanos vai dizer que ninguém é justificável, porque as próprias obras anunciam o poder das suas mãos. Porque Deus usou para com Jó daquilo que ele via, daquilo que no seu limitado conhecimento, comparado ao que nós temos hoje, era aquilo que ele entendia acerca de Deus. Se Deus fosse falar de algo mais profundo do universo das outras coisas, ninguém
Ninguém mais teria. Que está pecando. E depois de tudo isso, depois de tudo, dessa aula que Deus dá a Jó, Jó no final diz assim, as únicas palavras de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar. Ou seja, tudo aquilo que Jó experimentava, mesmo em sua retidão e integridade, era com base naquilo do que ele ouvia acerca de Deus. Agora, ele completa, agora eu te adoro pelo que tu és, porque os meus olhos viram o meu Deus. Não é porque ele viu o redemoinho, mas por diante da revelação que Deus trouxe a ele, ele contemplou quem Deus era. Não foi acerca do que ele ouviu, foi mais acerca do que ele experimentou de Deus. Por isso, meus irmãos, o chamado para nós não é ficar conformados apenas daquilo que nós ouvimos acerca de Deus. É nós buscarmos termos um relacionamento tão íntimo e profundo que até mesmo nas nossas repreensões o Senhor se manifeste de maneira tal que não há maneira, nem forma nenhuma de nós nos colocarmos na forma como estávamos antes. Deus nos tira do lugar que é devido somente a Ele. Do trono da minha e da sua vida só pode reinar Cristo. Só pode reinar a Deus. E isso só vai ser uma realidade na minha e na sua vida quando nós conhecermos e Deus for paulatinamente, à medida que nós vamos conhecendo, Ele vai se revelando a nós. Porque Deus não é um Deus que se esconde. Muitas vezes nós dizemos assim, vai procurar Deus como se Deus estivesse escondido. Deus está abertamente visível para mim e para você. Ele está visível a mim e a você. Agora, se nós não vemos, é porque nós não buscamos. Estamos muito centrados em nós mesmos. Sabe essa realidade tecnológica que nós estamos vivendo? A gente só fica olhando para baixo. Só fica olhando para baixo. Isso é obra de Satanás, para que a gente não olhe para cima e veja as grandezas do nosso Senhor, para que a gente não olhe para o lado e venha acudir à necessidade do nosso irmão. Nós estamos vivendo tudo aquilo que o diabo quer que nós façamos. E a gente não dá conta. E a gente ainda abre a boca para dizer que é adorador. Essa é a realidade aqui, meus irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas vão me seguir. Elas vão seguir. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Nós temos aqui Cristo falando sobre os privilégios de suas ovelhas. Aqueles que não têm como ouvir a voz de Deus, não têm como responder o seu chamado, não têm como seguir, nem muito menos entender as obras de Cristo, porque não fazem parte do seu rebanho. Porém, para aqueles que fazem parte, há privilégios. Há garantias que são estabelecidas pelo próprio Deus. E quais são elas? Ouvem a voz do pastor, as ovelhas reconhecem o seu chamado, elas seguem um bom pastor e elas têm a garantia de receberem a vida eterna, como também segurança eterna. E isso é uma realidade tão maravilhosa, tão extraordinária para mim e para você, que a segurança que nós temos não é baseada naquilo que nós fazemos, porque se fosse baseada no que eu faço, ninguém alcançaria nada. Não é baseada somente no fato da vida eterna. Deus disse que tem a vida eterna, então a vida eterna vai me conceder segurança eterna. A nossa vida eterna e a nossa segurança eterna, ela está firmada e baseada em Cristo, no poder que há em Cristo.
Porque ele vai dizer aqui, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nem eu mesmo, nem você mesmo, nem Satanás, nem as coisas deste mundo podem nos tirar da mão de Cristo, da mão do nosso Pai. Por quê? Porque é Ele que nos garante essa segurança. Porque nunca está firmada nem baseada naquilo que eu sei, no que eu posso, no que eu faço, mas está baseada na obra de Cristo. E assim como o Pai e o Cristo são um, aí que essa segurança é revalidada, porque é o Deus Criador de todas as coisas que nos garante a segurança eterna. Ainda isso é validado por essa realidade, porque eles são um. Nesse sentido aqui, de que eles são um, não quer dizer que eles são a mesma pessoa, mas quer dizer que eles são a mesma essência. Há uma distinção, pai e filho. Se fossem a mesma pessoa, seria totalmente contraditório aquilo que João já inicia o seu evangelho no capítulo 1, dizendo que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Certo? Da mesma forma, invalidaria o que o próprio Jesus ora na oração sacerdotal no capítulo 17. Porque a partir de então, e a gente vai ver isso mais detalhadamente, a partir de então, Jesus confia a Deus as suas ovelhas. Porque a partir de agora, ele estaria no propósito de cumprir a missão de Deus. Ou seja, ele assumiria o papel de como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele confia as suas ovelhas naquele período em específico ao seu Pai. Então, a relação aqui descrita no Evangelho de João não é que eles são um só, mas é que eles são a mesma essência. O Pai e o Filho é Deus, procedem da mesma essência, mas em atividades, possuem atividades totalmente diferentes na obra da nossa salvação. Certo, meus irmãos? Versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuraram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Vamos por partes aqui. Após essa declaração de que ele e o Pai são um, aí novamente os judeus tentam prender, apedrejar a Jesus. Certo? Esse desejo de executar Jesus é a terceira vez que se manifesta aqui. A primeira foi no capítulo 5, a outra foi no capítulo 8 e agora no capítulo 10. Eles pegam pedras para apedrejarem a Jesus. Aí Jesus, das outras vezes, Jesus consegue se esquivar, né? Ele sai, consegue se ocultar por causa que ainda não é a sua hora e ele ainda consegue se esquivar dessa situação. Aqui não, ele vai e afronta. Ele, mais uma vez, ele não vai, dessa vez aqui, ele não tenta se esconder. Ele vai confrontar, tá? E esse confronto que Cristo faz aqui, não é para ganhar tempo, para olhar para um canto onde ele vai poder fugir. Mas é para justamente levar aqueles judeus a pensarem. Por quê? Porque eles não estavam raciocinando. Eles não estavam atestando e nem prestando atenção nas suas obras. Aí Cristo vai e constrange eles com a seguinte pergunta: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do meu Pai. Tudo isso que vocês viram, sinais que eu manifestei aqui no meio de vocês, não fui eu que eu fiz. Foi o Pai que me deu autoridade para fazer. Tudo que eu tenho feito pela autorização do meu Pai. Tá? Por qual das ações, eu vou dizer assim, por qual coisa boa que eu fiz aqui,
que vocês vão me apedrejar? Pelo perdão da mulher? Por eu ter curado o paralítico? Por eu ter curado o cego de nascença? E tantas outras que Cristo fez? Por qual delas é que vocês vão levantar a pedra e vão me apedrejar? Ele constrange. Aí os responderam Jesus, os judeus, na verdade. É uma ironia aqui o texto, porque os judeus estão dizendo que não é por causa das boas obras. Não é porque tu tem realizado obras de Deus no nosso meio que você vai ser apedrejado. É porque você se diz ser igual a Deus. Aí Cristo mais uma vez chama a atenção. Olha, mesmo quando Deus vai nos condenar, Deus não faz de uma forma, né? Eu estou sendo condenado por quê, Jesus? Essas coisas, estou sendo julgado por quê? Jesus vai e aponta. Ninguém é condenado ou julgado por falta de conhecimento. Jesus está revelando aqui as coisas para que eles por si mesmos possam puxar da inteligência que têm para compreender as suas ações. Aí Jesus, eles dizem assim, não é por obra que nós te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois como é que tu, sendo homem, fazes igual a Deus? Aí Jesus replica, não está escrito na vossa lei. Só um destaque aqui, quando Jesus chama vossa lei, não é porque ele está repudiando o Antigo Testamento, não. Mas ele está falando acerca do entendimento que os judeus têm acerca da palavra, tá? A vossa, não diz a vossa lei o seguinte. Aí Jesus vai e cita Salmo 82. Por causa do tempo, eu vou abrir para vocês e prestem atenção na leitura do Salmo 82, tá certo? O Salmo de 82 é um salmo de Asaf e diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Quando Jesus fala para com os judeus, aqui no capítulo 10, eu já ouvi. Eu entendi isso como uma direta, vocês não entenderam, não é? Eu entendi. Quando Jesus usa dessa passagem, que ele cita especificamente o versículo 6, que diz assim, do Salmo, né? O versículo 6 do Salmo. Eu disse, sois deuses. Esse Salmo que eu acabei aqui de ler para vocês, é uma acusação do próprio Deus para com aqueles a quem Deus levantou como juízes por sobre a terra. O texto é bem claro sobre isso. Alguém tem alguma dúvida do que eu li? O texto é bem claro sobre a acusação que Deus faz, já subiram, a acusação que Deus faz aos juízes, aqueles a quem Deus mesmo levantou como autoridade para julgar as causas dos homens. Quando Deus usa dessa expressão, o próprio Deus chama estes de deuses. Sois deuses. O termo lá é tanto theos no grego, como Elohim no hebraico. O termo lá em Salmo, no Salmo 82, quando Deus diz, eu disse, sois deuses. É o mesmo termo, Elohim no hebraico e theos no grego, aqui no caso, né? É o mesmo termo. Então, Deus chama aos juízes que ele mesmo levantou por sobre a terra de deuses e ainda fala que eles são filhos do Altíssimo, certo? É Deus que dá essa característica a estes. Porém, essa declaração também tem um termo de acusação. Por quê? Porque essa figura de linguagem de Deus atribuir a eles como deuses, é porque eles eram representantes de Deus na terra para operar a justiça conforme a lei. Como eles não operavam a justiça conforme a vontade de Deus, e sim como suas próprias causas, como o seu próprio bem-querer, o seu próprio benefício, o que acontece? Deus executa o juízo. Vocês são deuses, são filhos do Altíssimo. Porém, como homem, vocês vão morrer.
como todo homem você vai morrer. Não é que Deus, no Salmo, está dizendo que aquelas pessoas em específico são deuses. Tipo, Deus no céu e como Jesus é na terra, não é Deus, como esses homens fossem. Não é isso a interpretação. É a condição que Deus concedeu a eles de serem porta-vozes do próprio Deus para executar juízo sobre a terra. Compreendido até aqui? Então, Deus atribui a estes homens o título de deuses, certo? Porém, como não cumpriram o seu papel, morrerão, porque todo homem de fato morrerá, tá certo? Como todo homem de fato morrerá, assim como ele fala que os príncipes da terra morrerão, eles também morrerão por causa das suas falhas. Esse é o contexto do Salmo 82. Aí, no final, há um chamado messiânico. Há uma oração messiânica. O salmista vai e clama assim: levanta-te, ó Deus, por sobre a terra e executa juízo por sobre ela. Parafraseando, aqui é Cristo. Deus se levantou por sobre a terra e está operando o seu juízo, o seu justo juízo. Então, quando Jesus usa desse termo, eu disse, sois deuses, ele está se baseando aqui na declaração de que o próprio Deus chamou alguns homens de Deus. Se Deus, que é Deus, deu esse título a um homem, porque eu, que sou o próprio Deus, e estou aqui no nome de Deus, realizando a obra de Deus, para cumprir a vontade de Deus, não posso ser chamado de filho de Deus. Concebível isso. Aí ele continua, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra, e a escritura não pode falhar, aí isso aqui nos chama para 3 fatos importantes, 2 observações importantes para clarear o nosso pensamento. A escritura, ela não pode ser anulada. Significa que as escrituras, elas não podem ser deixadas de lado ou serem provadas falsas mediante aquilo que eu interpreto da palavra. A palavra é única, só existe a verdade. E ela é manifesta a todo homem por meio de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo disser que é verdade, então é verdade absoluta. Não tem como medir, eu não tenho como dizer o que é, o que não é. Porque é o próprio Deus que deu a palavra, que estabeleceu a palavra, que encarnou-se e deu essa revelação para nós. Então, para que direito eu tenho de abrir a minha boca e dizer que não me serve? Não é assim? Está interpretando errado? Não era bem isso que Jesus queria dizer? Ela não falha, ela não mente. Tudo que está escrito nela não pode ser contradito por causa do seu pensamento que não consegue absorver o entendimento dela. Não é o meu entendimento que pesa na balança a palavra de Deus, é a palavra de Deus que me pesa. É ela que me pesa a minha conduta. Um outro pensamento que nós precisamos entender, uma observação que o próprio Cristo dá aqui, é que, então, versículo 36, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? A quem o Pai santificou. Santificar é literalmente aqui, separar. A quem Deus separou de todos os homens presentes na face da terra, a quem Deus separou para si mesmo, deu um propósito, uma missão, trouxe e enviou para a terra para realizar esta obra, aquele a quem Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem que é blasfemo? A condenação das palavras de Jesus aqui. Eles se justificam dizendo que não são pelas obras que querem apedrejar Jesus, mas por causa do que ele falou. Aí Jesus vai, se é por causa do que eu falei, então vamos pela palavra. Deus chamou alguns de deuses, chamou a homens de deuses, Deus chamou a homem de deuses, e eu que sou o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus enviado por Ele mesmo, que santificou para esta obra e que enviou ao mundo com esse propósito, eu não posso ser chamado de Filho de Deus? Eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, eu sendo filho de Deus. Aí aqui revela, ficou fora de ordem aqui, mas aqui é relevante. O fato, não é esse aqui, apela para a evidência que ele quer que os seus oponentes pensem. É isso que Cristo quer que eles pensem. Eles precisam pensar nas ações dele. E o que é que eles
precisam entender que parcialmente o entendimento deles está certo, porque de fato ele é Deus, ele se faz igual a Deus, então está certo, metade do pensamento dele. Parcialmente o pensamento dele está errado. Por quê? Porque eles não criam que Deus tinha um outro Deus. Havia o Deus Supremo e agora estava surgindo outro Deus. Não é isso, certo? Na interpretação dele, Jesus está se apresentando como outro Deus à parte de Deus, Deus Pai. Tá? Então, em partes está correto o pensamento deles, porque Deus está dizendo que é Deus e de fato Ele é Deus. Em parte, o pensamento deles está errado, porque eles estavam atribuindo que Jesus era uma nova divindade, o que de fato não era. E eles estavam totalmente errados, porque eles não entenderam o sentido das Escrituras. Eles se arrogavam no direito de ser conhecedores, mas no fim eles não sabiam de nada. Eles não somente não sabiam das Escrituras, como eles também não conheciam sobre Deus. Aí volta para o texto lá de Jó. As atitudes de Jó, por mais que Deus declarasse ele justo, no fim das contas, ele não conhecia de fato quem era Deus. Depois do encontro que ele teve com Deus, a sua vida foi transformada, a revelação foi dada a ele e ele de fato compreendeu quem era Deus. A partir de então, ele não iria adorar a Deus por sequência, por replicação de atos de justiça, mas ele adoraria a Deus, porque ele de fato conhecia o Deus único e verdadeiro. A mesma coisa nós podemos fazer aqui. Cristo se revelou. O Deus estava ali presente de uma forma carnal, mas eles, diferente de Jó, eles não atentaram, porque eles não conheciam e no final ficaram na mesma, sem conhecer a Deus. Eles não conheciam a Deus, nem conheciam a sua revelação e, portanto, não tinham a capacidade de interpretar as Escrituras. Eles não tinham a capacidade de entender quem Jesus era. Eles não tinham a capacidade de saber quem Deus de fato era, porque eles estavam cegos no seu próprio entendimento. Amém, meus irmãos? Compreendido até aqui? Tem alguma dúvida? Vocês leem o Evangelho de João em casa? Vocês leem o Evangelho de João em casa? Ou vocês só pegam nele quando a gente está aqui? Leiam, porque as dúvidas que vocês tiverem, vocês trazem para cá. Porque aproveitem enquanto ainda estou aqui, porque vai chegar um tempo que esse estudo vai acabar e vai estar aqui. É outro estudo, tá certo? Aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo de tirar as dúvidas acerca da leitura. Não façamos como os fariseus. Não façamos como os fariseus. Não deixamos de atentar a palavra somente no momento específico para usá-la ao nosso bel prazer. Porque a palavra de Deus não é para nós usarmos. É para ela nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. Certo? Nos moldar a essa realidade. E como já subiu mesmo, já tocou 2 vezes, e eu ainda estou aqui, tá? É só para deixar claro um ponto de observação que eu acabei não falando, porque eu fiquei agoniada com o toque. Há muitas interpretações contemporâneas acerca desse texto aqui que nós acabamos de ler. Não sei se vocês já prestaram atenção, se vocês ouvem ministrações de internet, de algumas criaturas que se dizem filhos de Deus, dizendo que, por causa dessa declaração de Cristo, nós hoje somos filhos de Deus, né? Porque Cristo, se Deus falou dos homens, Cristo testificou dele, então eu também sou filho de Deus. Mas a verdade é que, nesse contexto aqui, Cristo ele está provando quem ele é para os homens. Os homens se baseiam de artifícios humanos para comprovar o seu pensamento. Cristo está usando da palavra verdadeiramente para se basear naquilo e para testificar de quem ele de fato é. Só há a realidade aqui, só há um que Deus deu autoridade para realizar todas essas coisas. A este é chamado Filho de Deus. A nós nos tornamos filhos de Deus a partir da obra dele mesmo. E uma outra declaração também é que só há um que voltará em cima de um cavalo branco. E ele não sou eu e nem é você. Só há Cristo. Somente ele é o único Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.
E semana que vem estaremos aqui para a glória de Deus.